Senhor, irmão, boa noite, tudo bem? Vamos passar para a palavra aqui, graças a Deus, em nome de Jesus. Vamos abrir em Isaías 55. Vamos orar aqui em nome de Jesus, né? Senhor Deus, querido e amado, Deus maravilhoso, nós te louvamos por mais uma parte do culto na tua presença. Senhor, eu peço a ti em nome de Jesus, fala conosco, Pai. Senhor, eu peço da tua graça e da tua misericórdia em nome de Jesus. Vem operando com o teu poder e a tua graça. Vem manifestando da tua unção, Senhor, e a tua misericórdia, Pai. Em nome de Jesus, Deus, estende as tuas mãos, que não venha eu falar, mas que o Senhor fale em cada coração aqui, Pai, segundo a tua graça, segundo a tua misericórdia, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Irmãos, Deus é fiel. Vamos lá no Isaías 55. Isaías. Isso. Aqui tá. No 55:8 diz assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Vamos lá. Seguido, tá? Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Porque assim como desce a chuva e a neve, dos céus, para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e fecunde e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que apraz e prosperará naquilo que designei. Outra versão, por favor. Irmãos, presta atenção. Primeira parte aqui, o que nós precisamos entender? Pensamento de Deus. Pensamento de Deus está lá em cima. Nosso pensamento está cá embaixo. O que nós precisamos entender? Vamos alinhar o nosso pensamento com o pensamento de Deus. Como? Versículo 10, volta aí no versículo 10. Ó, como a chuva e a neve descem dos céus e não retornam para eles, sem regarem a terra e fazem-na brotar e florescer, a fim de que ela produza sementes para o semeador e pão para os que dele se alimentam. Assim também acontece com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas realizará toda a obra que desejo e atingirá o propósito para o qual enviei. Olha só, o que nós precisamos entender? A palavra vai fazer o propósito de Deus acontecer na nossa vida. Deus não vai alinhar com o nosso pensamento. Eu e você precisamos alinhar com o pensamento de Deus. Então, presta atenção. Eu preciso de um milagre, preciso de uma bênção. Deus se inclina, não está lá no Salmos 40? Se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Então, Deus vai nos socorrer. Ó, tá passando um problema. Enviou lá na angústia, clamar ao Senhor. E Ele o socorreu, livrou das suas necessidades. Deus vai nos livrar, vai nos abençoar. Agora, o que eu preciso entender é que nós precisamos levar o nosso pensamento e o nosso caminho para aquilo que Deus tem. O que ele fala? Ó, assim... Ó, então... Espera aí. Eu tô abrindo a folha errada aqui. Ó. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos. O que eu preciso entender? Que o meu caminho não é o caminho de Deus. E Deus vai entrar no meu caminho? Vai entrar no seu caminho? Vai entrar no caminho do outro? Não! Eu que vou entrar no caminho de Deus.
e entender que através da palavra as coisas vão se cumprir. Então, primeira parte, vamos alinhar o nosso caminho com o caminho de Deus. Por exemplo, Deus, será que isso vai dar certo? Que pensamento que eu tenho de vós? Pensamento de paz, a fim de dar o que você espera. É esse pensamento que ele tem. Deus, estou pensando em fazer tal coisa. Entrega o teu caminho no Senhor. Confia nele que o mais ele fará. Aí de novo, Deus, estou pensando em fazer tal coisa. Confia os seus planos no Senhor. E ele vai te mostrar um caminho melhor. O que nós precisamos entender? Alinhe o pensamento com o pensamento de Deus. Como é que eu vou fazer isso? Através da palavra de Deus, nós vamos alinhar o nosso pensamento com o pensamento de Deus. Continua aqui, o Amós, capítulo 3, versículo 7 e 8. Amós. Certamente, aqui vou ler o 6, volta aí um aí, filho, por favor. Tocar-se-á a buzina na cidade, e o povo, alguém tocará o chofar, a trombeta, na cidade sem que o povo se assuste e fique preocupado? Pode ocorrer alguma desgraça na cidade sem que o próprio Yahvé tenha ordenado? Versículo 7, agora aqui, com certeza o Senhor soberano não realizará nada sobre a terra sem primeiro revelar o seu desígnio aos seus servos escolhidos, os profetas. Versículo 8. Ora, o leão rugiu, quem não temerá? Deus soberano falou, quem não profetizará suas palavras? O que nós precisamos entender? Volta aí o 7. Deus divide conosco aquilo que nós precisamos. Com certeza o Senhor Adonai, o Senhor soberano, não realizará nada sobre a terra sem primeiro revelar o seu desígnio aos seus servos escolhidos profetas. Isso quer dizer o quê? Deus tem um projeto para fazer, tem algo para realizar. Ele vai dividir conosco. Tem outros irmãos que estão falando, às vezes nós escutamos isso aqui, aí daqui a pouco você abre lá, alguém está ministrando, você escuta outra coisa em outro lugar, e assim nós vamos escutar a direção de Deus, porque ele divide. Vai lá, 8. Aí ora, o leão rugiu, quem não temerá? E Yahvé Adonai, Deus soberano, falou, quem não profetizará suas palavras? Nós precisamos entender que a palavra chega, a gente profetiza para nós mesmos e para quem está do nosso lado. Então presta atenção, as duas primeiras etapas que Deus está dando direção para a nossa vida. Toda vez eu estou caminhando, vamos caminhando, aí a gente está aqui, você lembra no teste lá tem um teste quando a gente vai fazer o psicotécnico da habilitação, que parece inofensivo, parece que não tem nada, mas ele manda você fazer um monte de risquinho assim, vai fazer um monte de risquinho. Aí tem um risquinho que ele tá de um tamanho certinho assim, ele tem uma medida lá, e aí você começa. Aí depois a instrutora lá, a examinadora, pega e põe uma folha em cima, e aí a gente continua. Daqui a pouco, quando tira a folha, tá um risco para cima, um risco para baixo, um risco bem torto, um tá pequenininho, o outro tá grandão. O que eu preciso entender? A palavra vai fazer com que eu alinhe. Aí quando a gente tá olhando, a gente consegue manter ali um padrão mais ou menos. Não fica igualzinho o que tá feito ali, impresso. Mas a gente vai olhando e vai corrigindo. O que nós precisamos fazer? Alinhar o pensamento com o pensamento de Deus. Em todos os sentidos. Tanto no sentido de correção, quanto no sentido de bênção, milagre. Eu estou pensando, não, Deus não quer isso. Não, Deus quer nos abençoar, quer nos dar a vitória. Mas isso aqui está acontecendo. Não está acontecendo. Vamos alinhar o pensamento com o pensamento de Deus. O que ele vai fazer? Vai dividir conosco, a palavra dele vai se cumprir. Ele vai dividir,
com certeza o Senhor vai dividir o que Ele tem para nós. Olha, o leão rugiu, quem não temerá? E Yahvé Adonai, Deus soberano, falou, quem não profetizará? Deus vai trazer a palavra todo dia e nos dar direção diante de cada situação, em nome de Jesus. Amém? Vamos agora para Ezequiel. Ezequiel. Depois a gente vê... Não, para, deixa quietinho. Ezequiel. Opa. Espera aí que eu vou abrir aqui porque... Ezequiel 33, 2. Irmãos, às vezes a gente fica agoniado com algumas coisas. Ó, vamos lá. Seguido, tá? Presta atenção. Vamos lá? O querido, ó querido filho do homem, fala aos teus compatriotas, orienta-lhes quando sobre a terra eu trouxer a espada, e o povo da terra escolher alguém para ser seu vigia e atalaia. E esta pessoa perceber a espada do juízo se aproximando da terra, tocar o... E essa pessoa perceber a espada... Volta lá tá ficando sem... Ó. Eu trouxer espada e o povo... Seguida aí, tá, filho? Pra mim não perder o sentido. E eu trouxer espada e o povo da terra escolher alguém para ser seu vigia e atalaia. E a pessoa vai... E esta pessoa perceber a espada do juízo se aproximando da terra e tocar o chofar, tocar a trombeta de aviso, a fim de advertir todos os habitantes. Ó, o que ele está falando? Ó, vocês colocam alguém aí para ficar de vigia, para ser o atalaia. Porque na hora que eu trouxer a espada, esse atalaia vai avisar o povo. Aí ele fala assim, ó. Vamos lá aqui. E aquele que ouvir o som da trombeta, não se der por avisado, e vier a espada e tomar seu sangue, será sobre a sua cabeça, ó. E vendo ele que a espada se aquele ouvir o som da trombeta, e não se der por avisado, e vier a espada e tomar seu sangue, será sobre a sua cabeça. Presta atenção. O que nós precisamos entender? A palavra tem sido ministrada. E diante de cada situação, nós precisamos ouvir o que está sendo falado. Às vezes, nós estamos aqui e queremos algo que seja uma palavra que nos agrade. Se a palavra vier e me agradar, amém. Mas se não vier e não me agradar, é porque aquela é a palavra que Deus enviou. Aí ele está falando assim, ó, versículo 5. Ele ouviu o som da trombeta e não se deu por avisado. O seu sangue será sobre ele, mas o que se der por avisado salvará a sua vida. O que nós precisamos entender? Deus está enviando a palavra para que eu seja avisado diante de cada situação. Deus está enviando a palavra para que a situação não caia sobre a nossa vida. Então, você fala assim, fulano, cuidado, fulano. Tô achando que você está andando muito longe já, hein? Toma cuidado, isso aí dá um preço. Aí o fulano só ri, só dá risada. Fulano, cuidado, você já está andando muito longe já, hein? Melhor retornar. Versículo 6, ó. Mas, se quando o atalaia vier, se quando o atalaia vir que vem a espada, não tocar a trombeta, e não for avisado o povo, se a espada vier e levar uma vida dentre ele, este tal foi levado na sua iniquidade, mas seu sangue
derramarei da mão do atalaia. Irmãos, presta bem atenção. Às vezes, a gente está querendo uma palavra que agrade a nossa carne. Não vai acontecer. A gente não escutou domingo que a palavra traz luz? Que a palavra vai mostrar a luz, a luz vai mostrar o que tem na nossa vida, o nosso mundo e o mundo de Deus? O que ele está falando aqui? Ele fala, vendo, o versículo 2, volta no 2. Filho do homem, fala aos filhos do teu povo e diz: quando eu fizer vir a espada sobre a terra e o povo da terra tomar um homem dos seus termos e constituir por atalaia. Nós precisamos entender que tem atalaia na casa e Deus está dando direção. Todo dia tem uma palavra, cada culto nós aprendemos algo novo. O que eu preciso entender? Versículo 5, e ele ouviu o som da trombeta. Ouviu o som da trombeta. Deus está falando, filho, alinhe o seu pensamento comigo. Meu pensamento está aqui, você está aqui, não vai dar jeito. Alinhe o seu pensamento, põe o pensamento aqui que as coisas vão funcionar. Se não agir desse jeito, o negócio não vai fluir. Alinha aí. Aí ele fala assim, ele ouviu o som da trombeta e não se deu por avisado. E o seu sangue será, e não se deu por avisado. O seu sangue será sobre ele, mas o que dá por avisado salvará a sua vida. Nós precisamos entender que a palavra é para salvar a nossa vida. A palavra é para nos dar direção diante de cada situação. O que eu preciso entender? Põe um atalaia aí, porque na hora que ele tocar a trombeta, irmão, fica atento com o som da trombeta que está falando. Cada dia tem uma palavra, uma direção, e nós precisamos estar atentos com isso. Por quê? Porque as coisas vão acontecer na nossa vida. Diante de cada situação nós vamos ver a manifestação de Deus e entender que o Senhor está tomando conta das coisas. Agora eu fico lá perdido. Fulano, ajeita aí. A palavra vai trazer luz. Você está aí no seu mundo, mas tem o mundo de Deus. Aqui é o mundo de Deus. Irmãos, escuta o som da trombeta em nome de Jesus. Vamos lá no Mateus 22, versículo 29. Mateus, capítulo 22, versículo 29. Eles estão num contexto aqui, que vai falar da mulher que o marido dela morreu e ela não teve filho. Aí casou lá o irmão para dar filho. Aí aquele morreu um monte, morreu 7. Aí eles perguntam assim, Jesus, mas quando ele estiver lá no céu e tal, quem vai ser o marido dela? Presta atenção. Então Jesus lhe esclareceu, vós estáis equivocado, porque não conheceis as escrituras, nem o poder de Deus. Aí Jesus vai falar, lá não tem, lá vocês vão ser todo mundo como anjo. Ele explica. Mas o que deixa eu e você equivocado? Não conhecer a Escritura. Então Jesus lhe esclareceu, vós estáis equivocado por não conhecer das Escrituras, nem o poder de Deus. O que eu preciso fazer? Conhecer aquilo que Deus está falando para nós. Como é que eu alinho o meu pensamento com o pensamento de Deus? Palavra. Porque ela vai cumprir o que... A palavra vai vir e vai cumprir aquilo que ela foi enviada. Então o que vai me dar direção? A palavra. Aí surge uma situação, eu não sei o que fazer, como é que faz, como é que resolve isso. Vamos trazer as coisas para a palavra de Deus e viver a manifestação do Senhor diante de cada situação. Senão eu vou falar assim, Jesus, e agora? A mulher casou... Aí casou com outro, com mais outro, com outro irmão, morreu outro. Lá no céu vai ser como? Quem vai ser o esposo? Não, você está equivocado. Irmão, por que muitas vezes nós ficamos equivocados?
Porque não conhecemos as Escrituras e o poder de Deus. Porque muitas vezes surgem situações que nós ficamos lá sendo massacrados. Porque a gente não conhece a Escritura. O que a Escritura vai falar? Eis que vos dou poder para pisar serpente e escorpião, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Aí Jesus começou a falar a palavra, né? Aí o diabo falou, não, está escrito que se você pular, aí Deus vai enviar o anjo para salvar. Não, mas está escrito que não tentarás. Irmão, nós precisamos conhecer aquilo que Deus tem para nós. Como? Fica de olho na trombeta que está sendo tocada. Fica de olho na voz que está sendo falada. Ó, Deus está falando desse assunto. Fica na palavra. Ó, Deus está trazendo luz e a luz vai mostrar. Você não lembra a mulher que perdeu a moeda? Ela não perdeu a moeda, o que ela fez? Pegou lá um candeeiro lá, iluminou, varreu. Aí ela falou, peraí, olha como é que tá aqui. Olha, tá tudo cheio de sujeira aqui. Como é que eu vou achar a moeda? Não vai. Você vai limpar. O que a gente vai entender? Está equivocado, querido. Você está equivocado. Eu estou equivocado. Por quê? Porque não conheceis as Escrituras. Vamos deixar de ser equivocado. Quer mais uma aqui? João 5, versículo 38. João, capítulo 5. Ó, igualmente, eu vou olhar aqui na minha, porque senão vai dar. Ó, e a sua palavra, e não... Igualmente não tendes... Põe o 37 aí, por favor. Ó, é o Pai que me enviou. Ele mesmo testemunhou sobre mim. Jamais ouviste, ele é o Pai que testemunhou sobre mim. Este é o meu Filho amado, né? Quando Jesus estava batizando, Deus testemunhou lá. Jamais ouviste a sua voz, nem contemplaste sua face. Ele está falando dele, que contemplou. O 38. Igualmente, não tendes a sua palavra habitando em vós, porque não credes naquele naquele a quem ele enviou. Ó, porque não credes, igualmente não tendes a sua palavra habitando em vós. Para quem ele está falando? Ele está falando para os fariseus lá. Ó, ele começou a falar, e aí os fariseus queriam pegar ele, porque ele vinha com outro assunto, falando que é o filho, que é o meu pai me enviou e tal. E aí eles começaram a ficar zangados. Aí ele entra nesse assunto, ó. Igualmente, não tendes a sua palavra habitando. Irmão, a palavra precisa habitar, morar em mim e você, para que eu entenda que ele falou assim, ó. Se estiveres em mim e as minhas palavras estiveres em vós, pedireis o que quiseres e vos será concedido. Aí ele falou assim, ó. Sem mim você não vai conseguir nada. Fica coladinho comigo que você vai conseguir as coisas. Aí ele falou assim, ó, igualmente não tendes a sua palavra habitando em vós, porque não credes naquele a quem ele enviou. Versículo 39. Vós examinais criteriosamente as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testemunham acerca de mim. Quer dizer o quê? Não estava crendo. Ó, vocês estão examinando a Escritura aí criteriosamente, sabendo que nelas tem a vida eterna, e são as mesmas que testemunham de mim. Irmão, a palavra não é nossa. A palavra é de Deus. O que eu preciso entender? O que é ministrado no altar é fogo e poder e unção de Deus, em nome de Jesus. E nós precisamos entender que a trombeta está tocando, e cada situação nós precisamos trazer para a nossa vida. O que ele falou? Ó, João 6,63, ele falou assim, ó, as palavras que eu tenho falado são, ó, é o Espírito que dá vida, a carne em nada se aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida.
As palavras que Jesus está falando são espírito e vida. Deus dá lá a inspiração, aí vem o atalaia do dia e ministra, e nós precisamos entender e tomar posse. Pode agradar? Pode. Pode corrigir? Pode dar direção? Pode tirar da perdição? Pode. Mas eu preciso entender que a palavra de Deus é espírito e vida. Aonde eu estou apoiando? O que ele falou? Não apoia, o próximo aí, o provérbio, não apoia no seu próprio entendimento. Confia no Senhor de todo o teu coração, não te apoie no teu próprio entendimento. O outro, o 7. Não seja sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor, aparta-te do mal. O que eu preciso fazer? Apoiar no Senhor, pegar as palavras de espírito e vida e viver o que Ele tem para nós em nome de Jesus. Mas falou uma coisa que eu não gostei. Irmão, nós vai ter tempo de ficar analisando a vida de um, a vida de outro. Não, Deus dá a palavra e a trombeta toca em nome de Jesus e nós cremos. Aí você fala assim: Jesus, esse negócio de luz aí foi comigo. Ô Senhor, não, esse outro também foi. Ô Jesus, parece que esse daqui também foi. A palavra inteira foi. Por quê? Porque Deus divide a palavra conosco. Vai fazer alguma coisa? Não falará com os seus profetas? Não falará com o homem, com a mulher de Deus? Irmão, nós precisamos entender que Deus está mandando a palavra. Escuta, qual a direção? Alinhar o pensamento com o de Deus. Aí ele fala assim, o atalaia tocou, mas a pessoa ouviu, salvou a sua vida. O atalaia tocou, a pessoa não ouviu, morreu. Ela morreu por causa da iniquidade, mas o atalaia tocou. O que nós precisamos entender? Escuta aquilo que Deus está te direcionando. As palavras dele são espírito e vida. O que eu estou fazendo? Eu estou confiando no quê? Não, o versículo 5. Não apoie no seu próprio, confia no Senhor de todo o teu coração. Não te apoie no teu próprio entendimento. Aonde que eu preciso me apoiar? No entendimento de Deus, que vem na onde? Através da palavra. Não fica sem palavra, porque sem palavra eu não vou alinhar minha mente com a mente de Deus, com o projeto que Ele tem. Deus está falando isso, então creia que Ele falou. Senão como é que eu vou andar? Vou andar equivocado, sem saber o que está acontecendo. Mas Ele divide conosco, amém? Amém. Glória a Deus.